Como escrever uma redação inteira sem plágio? Olá, seja bem-vindo aqui a essa aula. Eu sou o professor João Matos e essa é a minha primeira aula aqui no YouTube. Eu estou muito feliz porque esse é o meu marco zero aqui, minha estreia no YouTube. E eu trouxe um tema muito debatido hoje em dia e já vou logo justificando que eu escolhi esse tema por causa de uma pessoa que me acompanha na minha lista VIP, lá no Redação Mania, e ele fez a seguinte pergunta: se tudo o que eu sei veio de livros e afins, então como escrever sem plágio? Eu achei essa pergunta tão interessante, mas tão interessante que eu decidi gravar esse primeiro vídeo para responder a essa pergunta. Então, não só vou responder essa pergunta nessa aula, como também eu vou te ensinar como não escrever com plágio na prática. Então, já que, antes de mais nada, eu sei que você já vai perguntar aqui nos comentários, então eu já vou adiantar que como fazer parte da minha lista VIP. Se você quiser receber conteúdos como esse aqui de graça e outros que eu mando por e-mail na minha lista VIP, um conteúdo aprofundado sobre redação, ensinando como escrever redação de verdade. É de graça. Você quer saber como fazer? É simples. Eu vou deixar um link aqui abaixo de um site, que é o meu site. Você vai clicar nesse link e quando você abrir o site, logo no topo, lá no topo do site, Peraí, deixa eu só colocar aqui para ver. Quando você abrir esse link, lá no topo do site, bem em cima mesmo, está escrito assim: seja um redação maníaco, entrando para a nossa lista VIP gratuitamente. E tem um botão. É só clicar no botão e lá vai pedir para você colocar seu e-mail, e é para esse e-mail que eu vou mandar novidades sobre redação, conteúdos aprofundados, diferenciados que você nunca viu por aí. Então, não perca essa chance. Tá aí a oportunidade. Bom, voltando à nossa questão aqui, como escrever sem plágio? Primeiro de tudo, todo mundo sabe o que é plágio, né? Plágio é uma cópia. Uma redação, uma cópia grosseira, vamos dizer assim. Ali, palavra por palavra, ipsis literis. Bom, posso dizer que plágio muda conforme o meio, conforme o lugar onde ele é cometido. Na música, por exemplo, basta que haja uma similaridade sonora entre duas músicas para já ser considerada plágio. Eu me lembro que uns anos atrás, o cantor Roberto Carlos ele foi processado porque ele foi acusado de plágio por outro cantor, que eu não lembro o nome, acho que era Sebastião Salgado, alguma coisa assim. Ele foi acusado de plágio porque existia ali, no começo da música do Roberto Carlos, uma similaridade sonora com a música desse tal Sebastião Salgado. Sonora, não de letra. Similaridade sonora. Eu confesso que nunca vi, ouvindo as duas canções, eu nunca vi essa similaridade, tá? Não sei se é o meu ouvido que é ruim, que é estragado, mas eu confesso que eu nunca vi essa similaridade. Mas foi considerada essa similaridade por um júri e o Roberto Carlos acabou sendo processado. Tudo bem, na música é assim, mas na redação não é assim. Na redação, para que ser considerado plágio, tem que ser todas as letras, tudo igual, tudo. Uma cópia perfeita, irretocável. Aí sim é considerada plágio. Você viu como que é fácil escrever redação nesse aspecto? Basta que você receba um conhecimento e escreva com as suas palavras, que já não é mais plágio. Viu que nesse aspecto a redação é muito mais fácil do que música, por exemplo, que tem que ser totalmente nova a melodia, totalmente inovadora. Não, redação não precisa de tudo isso, não precisa. Então, se
Voltando à pergunta, se tudo que eu sei veio de livros e afins, então como escrever sem plágio? Basta que você escreva com as suas palavras. Mesmo um livro que você leu, uma história, um filme que você assistiu, se você contar com as suas palavras, já não é mais plágio. Ponto. Tá, tudo bem. No texto, então, é mais difícil de você plagiar. Muito diferente da música, por exemplo. Eu vou até ler aqui o que o Arnaldo Antunes diz sobre o texto em si, né? Sim, ele defende que cada texto é único, né? Cada texto tem a sua novidade. Então, ele diz assim, a frase que eu digo não será a mesma frase se sair da sua boca, ou se eu disser dentro de um período, ou com outra ordem de palavras, ou se houver uma trilha sonora de fundo, ou se mudarmos a trilha sonora, ou se ela for escrita numa letra trêmula, ou em tipo composto num jornal, ou como o letreiro de uma loja, ou se dita só para testar o eco da sala, ou se for mentira, ou se tiver uma plateia escutando. Então, você está vendo? Ainda que seja a mesma frase, mas colocada em diferentes contextos, ele está defendendo aí, né? Já não é mais a mesma frase. Só que para a redação não serve isso. A frase precisa ser diferente, contada com as suas palavras, como eu disse. Só que aqui ele está colocando o texto acaba sendo outro, dependendo do contexto em que ele está inserido. Percebe? Ele está levando aqui mais para o lado da análise do discurso, que considera todas as circunstâncias que envolvem um texto. Quem disse, quando disse, o que disse, por que disse. Tudo isso, na análise do discurso, faz com que o texto adquira outro sentido. Mas na redação, basta que seja com as suas palavras, acabou. Já não é mais plágio. Agora, qual que é o caminho mais fácil para você plagiar um texto? É claro que é recorrendo a modelos prontos. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, vai falar, não, modelos prontos ele direciona a gente, ele dá uma guia, ele me dá uma base, um suporte já, um ponto de partida. Tudo bem? Só que se você recorrer a modelos prontos, já fica aqui o alerta, você nunca vai aprender redação de verdade. Agora pensa aqui comigo. Compensa você gastar, vamos dizer assim, gastar meses aprendendo e praticando redação para utilizar modelos prontos e nunca aprender a escrever redação de verdade? Ou você usar a mesma quantidade de meses aprendendo a escrever redação de verdade, usando o mesmo tempo e adquirindo uma prática da escrita para o resto da sua vida? Ou aprender a escrever só para um exame e acabou? Ou nem aprender a escrever para esse exame, tá? Que é o que eu vou dizer já já. Quer dizer, o modelo pronto, o risco que você corre é que você cometeu um plágio. Mas você pode me perguntar assim, mas espera aí, como que eu vou cometer um plágio se o professor que me deu esse modelo pronto, ele criou para essa aula, ele não usou esse modelo pronto para nada. Tudo bem, mas você e mais 10 mil pessoas estão assistindo a mesma aula, será que ninguém vai usar o mesmo modelo? Agora, você pode estar se questionando, mas como será que vão pegar? Será que o corretor vai saber que isso aqui foi um modelo pronto? O corretor, ele não vive isolado numa bolha. O mesmo acesso que você tem a conteúdos na internet, em livros, ou em qualquer lugar, ele também tem. E muitas vezes ele é até um pesquisador mais voraz do que você. Ele quer ampliar os seus conhecimentos, quer saber as últimas novidades sobre redação, que estão falando sobre redação. Às vezes ele até já pesquisou mais sobre você, já até teve contato com esses modelos que você está usando aí. Então,
Essa é a via mais fácil para você cometer um plágio. Recorrer a modelos prontos. Não caia nessa armadilha, tá? O meu trabalho, eu ensino a você escrever redação de verdade, não a usar cópias, estruturas prontas, não. Nada disso. Então, você está se perguntando assim, mas como não plagiar então? Como que eu não vou plagiar se não posso usar modelos prontos? Então, como que eu vou escrever então? Você vai ter que construir uma coisa. Você vai construir uma coisa que se chama conhecimento de mundo, que você com certeza já ouviu falar. O que é o conhecimento de mundo? O conhecimento de mundo é tudo que você aprendeu até hoje. Tudo que você sabe até hoje é o seu conhecimento de mundo. Seja o conhecimento que você adquiriu de forma antinatural e o de forma natural. Qual que é a diferença e o que é o antinatural e o natural? O antinatural é o conhecimento que você buscou em livros, em revistas, em jornais, em apostilas, em filmes, em documentários, na escola. Você foi aprender na escola, com professores. Esse é um conhecimento antinatural, ou seja, ele não aconteceu por vias naturais, você que foi buscar. Ou de alguma forma você se colocou num contexto em que esse conhecimento iria chegar. Agora, o conhecimento natural é aquele que você adquire pela experiência, pelas situações em que você viveu. Então ali você experienciou, você estava na cena ali do acontecimento e até muitas vezes fez parte dele. Foi um dos protagonistas ali daquela cena. Ou foi o protagonista. Ou ainda que tenha sido um coadjuvante, mas você estava lá. Então, você experienciou aquele conhecimento. Olha, perceba que o conhecimento experienciado, ele é muito mais profundo do que o antinatural, do que aquele que você busca. Não estou dizendo que o que você busca não tem valor, é claro que ele tem. Só que aquele que você vivencia, ele fica muito mais presente. Você tem muito mais habilidade para usá-lo do que aquilo que você conhece, do que você aprendeu. Bom, enfim, todos nós, você pode estar dizendo assim, mas professor, mas eu tenho 16 anos, eu tenho 14 anos, eu não tenho nenhum conhecimento de mundo, eu não conheço nada, eu não tenho experiência de nada. Calma, não é bem assim. Todos nós temos conhecimento de mundo, todos. Até você, se você tiver 14 anos, 13, se for adolescente, você tem conhecimento de mundo, sim. Por acaso você nunca leu um livro? Você nunca assistiu a um filme? Você nunca assistiu a uma peça de teatro? Você nunca assistiu a um vídeo educativo? Nunca foi à escola? Claro que todo esse conhecimento que você adquiriu com esses meios aí foi um conhecimento de mundo. Antinatural, mas foi um conhecimento de mundo. Mas professor, eu não tenho experiência de vida, eu sou novinho, eu sou novinha. Calma, você tem sim, claro que você tem. Por acaso você nunca acessou uma rede social e nunca percebeu ali, nesse acesso, que muito estranho, o anunciante ele sabe muito de mim? Como que ele sabe tanto de mim? Peraí, ele está me oferecendo esse curso de flautas aqui porque eu já pesquisei sobre flauta, sobre como que se toca flauta, qual é o valor de uma flauta. Por isso que está oferecendo esse curso de flauta. Então quer dizer que ele mapeia o meu comportamento. Tá. Essa observação você chegou sozinho, provavelmente. Ninguém falou para você muitas vezes, olha, isso está aparecendo porque você pesquisou lá no Google, você pesquisou lá no YouTube. Não, ninguém falou, você percebeu isso muitas vezes sozinho, de alguma forma você experienciou esse conhecimento, você tem condições de dissertar sobre isso. Quando você for falar, por exemplo, sobre manipulação do comportamento dos usuários na rede social, por exemplo. Você tem condições, porque você experienciou isso, você pode usar isso como embasamento na sua redação.
fruto da sua própria experiência, do seu próprio conhecimento. Então, todos têm conhecimento de mundo, todos têm, você tem, eu tenho. É claro que uns têm mais conhecimento de mundo do que outros, claro, isso é notório. Tem aqueles que leu muito mais, que conhece muito mais coisas, viveu muito mais. Sim, mas todos, de alguma forma, em maior ou menor grau, têm conhecimento de mundo, sim. Às vezes você tem e não sabe que tem, né? Mas tem. Eu costumo fazer uma analogia para você entender o papel do conhecimento de mundo na sua redação. Eu vou fazer uma analogia aqui para você entender definitivamente a importância de ter conhecimento de mundo para escrever a sua redação. As técnicas de redação, que é o que eu ensino, que eu dedico a minha vida a ensinar, eu trabalho com isso há muito tempo, aliás, esse é o meu propósito de vida. As técnicas de redação, elas são um molde de pintura. Você já viu esses moldes de pintura em tecido? Que é feito em camiseta, como essa aqui, que você está vendo. Que é feito em camiseta, que é feito em pano de prato, muitas vezes. Você está ali diante de uma pintura, você está ali diante de um cesto de vime, um cesto, aquela madeirinha fina, meio lustrosa, com maçãs bem lustrosas também dentro do cesto, com algumas flores, algumas margaridas assim embaixo, contornando o cesto, assim, enfeitando. Você pegou um pano de prato assim com esse desenho. Ali provavelmente foi feita uma pintura. Foi usado um molde para pintar a maçã, foi usado um molde para pintar o cesto de vime, foi usado um molde para pintar as margaridas. As técnicas de redação são o molde. Então, você precisa de um molde para fazer a sua pintura, que é o seu texto. Você precisa seguir um molde. Você precisa seguir aquele contorno para ter uma imagem bonita ali. Só que, só com um molde, você não faz pintura nenhuma. Você precisa de algo mais. Você precisa do quê? Você precisa de tinta. A tinta que você coloca na sua pintura é o seu conhecimento de mundo. Então, por mais que eu ensine técnicas e mais técnicas de redação para você, toneladas de técnica, se você não tiver tinta, você não vai escrever redação. Se você não tiver conhecimento de mundo, você não vai escrever. Mas é como eu disse, você tem. Todos nós temos. Então, essa tinta que você passa, olha que interessante nessa analogia. Pode ser uma tinta própria para tecido, como não, como pode ser um guache. Guache não é apropriado para pintar em tecido, porque você lavou, saiu tudo. Mas, de qualquer forma, o guache pinta. Você está ali, se você terminar a sua pintura, você está ali com uma pintura bonita, ainda que tenha sido feita de guache, mas pinta. Não importa qual é a tinta que você está usando, o que importa é que você está pintando, você tem tinta para pintar. A minha analogia é a seguinte, a tinta que é permanente, a tinta de tecido, está para o raciocínio dedutivo, que você emprega para sustentar uma ideia na sua redação, por exemplo, com um raciocínio dedutivo, que é aquele que realmente prova as suas declarações, aquilo que sustenta. Ele realmente prova, ele realmente sustenta. Por quê? Porque ele não traz probabilidade, ele traz certezas. Já a tinta que é o guache está para o raciocínio dedutivo, que é aquela que não traz certeza, traz apenas probabilidades. Ou seja, ela não tem a permanência, ela não tem a firmeza de uma tinta para tecido, mas ela também pinta. É claro que quanto melhor a qualidade do seu raciocínio, das suas ideias fundamentada na indução, quanto melhor a qualidade, melhor ela vai fundamentar, melhor ela vai pintar. Quanto melhor a qualidade do guache, ainda que seja um guache, melhor será a pintura. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de como
seria essa pintura com guache, essa pintura, essa defesa com raciocínio indutivo, essa defesa ou essa sustentação, esse embasamento com raciocínio indutivo. Eu digo assim, ó, fulano, o candidato X vai ganhar a eleição porque ele tem 60% das intenções de votos, enquanto o candidato Y só tem 10%, e o restante tudo voto nulo ou branco. É pretensão de voto nulo ou branco. Tá, eu estou trazendo um dado aqui, mas isso não é certeza, não é prova de que esse candidato que tem 60% vai ganhar. É apenas uma probabilidade. Só como a diferença entre os candidatos é muito grande, 60% para 10%, é uma probabilidade muito forte que esse candidato vai ganhar. Ou seja, esse meu raciocínio indutivo, ele é um raciocínio muito forte. Embora seja probabilidade, ele é muito forte. Entendeu? Então, aqui está. A analogia é essa. A tinta que você coloca na sua pintura é o seu conhecimento de mundo. Tenha ele uma origem indutiva ou dedutiva, é o seu conhecimento de mundo. Agora, quanto mais conhecimento de mundo você tem, melhor é a sua pintura. Eu trabalhei alguns anos com gráfica e na gráfica, quando você tem uma imagem, ela é formada, se você ampliar a imagem, ela é formada por uns pontinhos, que a gente chama de retículas. Então, quanto maior a quantidade de retículas, quanto melhor a qualidade das retículas, mais definição tinha a imagem. Da mesma forma, quanto mais conhecimento de mundo nós temos, ou seja, quanto mais tintas eu tenho, quanto mais cores de tintas diferentes eu tenho, melhor é a imagem que eu pinto. Então, às vezes eu consigo ali, eu tenho tinta suficiente para pintar a minha maçã, pintar as regiões de sombra da minha maçã. Por exemplo, a minha maçã, ela tem uma parte que ela é bem vermelhinha, tem outra parte que já vai entrando na sombra, ela começa a ficar meio cor de vinho, assim. Aí depois tem uma parte escura mesmo. Então eu tenho essas 3 tonalidades de tinta para pintar. Então minha imagem vai ficar muito mais completa, com muito mais definição. É claro que quem não tem muitas tintas, vamos supor, eu não tenho essas três tonalidades de vermelho, por exemplo, ou de magenta, ou de cor de vinho. Eu não tenho essas 3 tonalidades, mas eu tenho um cor de vinho bacana. Tá bom, pinta a sua maçã de cor de vinho. Mas você vai pintar, você vai ter o que escrever, você vai ter o que apresentar ali na sua redação. Tá, todo mundo tem conhecimento de mundo, todo mundo tem condições de escrever a sua redação. Só que o conhecimento de mundo, ele tem que ser construído. Aqui que entra a questão do plágio, a gente volta à questão do plágio. Todos nós temos a nossa tinta, mas a sua tinta, eu não posso dar a minha tinta para você. Eu não posso. Porque se eu der a minha tinta para você, tal como ela foi feita, talvez você não consiga pintar com ela. Talvez ela seja muito viscosa, você não consiga pegar na tinta com o pincel, ela escorra, pingue. Talvez ela seja muito densa, muito grossa, você não consiga... Você vai pintar, você faz um borrão. Porque eu construí para as minhas necessidades aquela tinta, para a forma como eu sei pintar. Você vai construir a sua tinta para a forma como você sabe pintar, como você consegue pintar. Trocando em miúdos, o que eu quero dizer com isso? Eu não posso te dar um modelo pronto de redação construído com o meu conhecimento de mundo, porque você não vai saber empregar isso. Dentro do raciocínio que você vai utilizar, você não vai saber empregar. Você não vai, porque você não construiu aquilo. Às vezes você nem entende aquilo que eu escrevi, os embasamentos que eu utilizei, você não entende nem com profundidade, você não conhece. Então você não sabe aplicar para outro texto que não seja aquele para o qual eu apliquei. Ou seja, a sua tinta, você tem que fabricar a sua própria tinta. Você tem que ir lá atrás dos pigmentos, você tem que ir atrás lá do solvente, você tem que ir atrás lá do líquido, lá,
sei lá, do veículo que é utilizado. Eu não sei exatamente quais são os componentes da tinta, mas você tem que ir atrás da sua... Você tem que construir a sua tinta, você tem que ir atrás dos ingredientes e construir sua própria tinta. Você tem que consumir os seus próprios conteúdos, você tem que perceber o que está ao seu redor e trabalhar com aquelas informações. Por isso que modelos prontos não ensinam redação de verdade. Não ensinam. Porque se eu te der um modelo pronto, as chances são que você não vai saber usar. Ou até vai usar, mas não vai ficar bom. Não vai ficar bem escrita a sua redação. Por isso que provavelmente você não conseguiu escrever redação até hoje. Porque você está usando modelos prontos que te dão e você não sabe empregar isso. Muito diferente se você construísse a sua própria explicação, a sua própria argumentação. Muito diferente se você construísse ela. Então, eu não posso te dar minha tinta, ninguém pode te dar. Você tem que construir sua própria tinta. Por isso que provavelmente você não está conseguindo escrever redações. Agora eu te falo, você tem capacidade de construir sua própria tinta. Você só não quer fazer isso. Você só acha mais fácil acreditar numa pílula mágica e pegar um modelo pronto ali, porque o professor ali disse que aquele modelo serve para todas as introduções, com aquele tema, com aquela linha de tema, ou aquela conclusão serve para qualquer redação. Então você acha mais fácil acreditar numa pílula mágica do que acreditar que redação ela é fruto de suor, de esforço. Não adianta você... Você até pode fazer uma redação que tem uma nota razoável e que sirva para você passar, mas você está se enganando, você não está aprendendo a redação. Você está dando um jeitinho e está gastando provavelmente o mesmo tempo que gastaria para aprender redação de verdade. Agora então uma dica bônus para terminar essa aula, que é como então eu criar a minha própria tinta? Como eu posso construir o meu conhecimento de mundo? Primeiro, já vou te adiantar aqui que existem muitos mitos. O primeiro mito sobre redação é aquela história que eu te falei, de que você adquirir modelos prontos, você vai aprender a escrever. Não vai. E outro mito agora sobre o conhecimento de mundo, que se ensina por aí, é que se você consumir, quanto mais informações você consumir, mais conhecimento você vai ter. Não, eu te desestimulo a fazer isso. Por quê? Porque não adianta você consumir toneladas e toneladas de informações e você não vai absorver tudo aquilo. Você não vai absorver. Pensa no seguinte, você vai construir uma piscina, vai contratar lá vários caminhões-pipas para encher essa piscina e no final você vai pegar uma gota dessa piscina. Ah, não, eu só preciso de uma gota de água, eu não preciso da piscina inteira. Não. E o resto daquele monte de água que você acumulou ali? Você não vai usar para nada mais. Então, ainda que consumindo toneladas e toneladas de informações, você absorva, você não vai usar tudo isso, primeira coisa. Você não vai usar. Você não vai usar a Constituição inteira. Você não precisa decorar a Constituição inteira, você não vai usar a Constituição inteira. Então, primeiro, excesso de informação não vai fazer aumentar o seu conhecimento de mundo, quiçá vai te deixar muito estressado, muito cansado, muito desiludido quando você perceber que você não aprendeu nada com aquilo. Então, a primeira dica que eu te dou para você construir seu conhecimento de mundo é aprender de verdade. Tudo que você se propuser a aprender tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Se você vai gastar o seu tempo ali em 1 hora de aula com um professor, aprende de verdade. Usa aquele tempo da melhor maneira.
buscando todas as informações. Se o professor falou alguma coisa que você não entendeu, busque, pergunte. Você vai gastar 1 hora por dia lendo um livro, ainda que você leia poucas páginas, mas aprenda de verdade, medite sobre aquilo que você pensou, sobre aquilo que você leu, perdão. Medite, tente ver como que você aplica aquilo na sua vida, como você aplica aquilo na sua redação, o que se extrai de bom daquilo, o que não se extrai. Aprender de verdade. Se você tem uma tarde livre, uma tarde toda livre, vou assistir 3 filmes, então. Tem a tarde toda livre? Não. Assista um e medite sobre aquilo que você assistiu. Pense. Pensa lá, por que... Um exemplo, né? Uma cena do filme cai uma bola azul no chão e a câmera focaliza ali aquela bola e fica ali uns 5 segundos focalizando aquela bola. Isso não é de graça, isso não é gratuito. Não aconteceu por acaso. O diretor está querendo te mostrar alguma coisa ali. Essa bola ela vai aparecer lá na frente, alguma coisa será revelada em que essa bola vai estar envolvida. Pense nos diálogos dos personagens. Muitas vezes os diálogos eles trazem outras informações ali por trás. Medite, tente extrair o máximo que você puder de um filme. Você passar a tarde assistindo 3 filmes, você não vai extrair muita coisa de cada um, nem vai lembrar do que você assistiu depois. O mesmo vale para a leitura. É melhor você ler ali em 1 ano 2 livros, mas conseguir extrair o máximo de informações que você puder daqueles livros, para aplicar nas suas redações, para aplicar na sua vida, do que você ler 10, 15 livros no ano e no final do ano nem lembrar mais do que você leu. Não é sair consumindo desvairadamente tudo que você vê pela frente, não. Seja seletivo, vê aquilo que mais serve para você e o que não serve. Se você quer aprender redação, por exemplo, você quer aprender redação, mas tem interesse também em culinária, por exemplo. Só que eu estou precisando aprender sobre redação agora, porque eu vou fazer um exame, ou nos próximos meses. Então, você tem ali 2 vídeos no YouTube, assista o de redação, deixa o de culinária para mais para frente, para quando você tiver tempo. Seja seletivo e aprenda de verdade. Aprenda de verdade em cima daquilo que você consumir. Agora tem professor que ensina aí, fala que quanto mais coisas você consumir, maior vai ser o seu conhecimento de mundo. Não vai ser. Você não vai aproveitar, você vai aproveitar uma fração daquilo que você consumir. Alguns até recomendam, olha, leia tal livro para redação, é bom para redação, assista tal filme, tais filmes, que é bom para você usar em tais temas de redação. Não é assim. Não é sair consumindo como louco. Essa é a primeira dica bônus. A segunda é: seja um curioso por natureza. Seja um curioso. Se você está aprendendo alguma coisa, apareceu algum conceito ali que você não está muito claro para você, pesquise, busque, se informe, seja um investigador daquilo. Nós, quando éramos crianças, nós éramos muito mais curiosos do que nós somos hoje. E nós fomos perdendo essa curiosidade. Você deve se lembrar da sua infância que quando você não conhecia alguma coisa, você não sabia alguma coisa, você perguntava: o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? Por que disso? Por que daquilo? Nós éramos curiosos por natureza. Só que nós fomos perdendo essa curiosidade com o tempo. Aí você pode estar se perguntando assim: professor, mas claro que nós perdemos. Nós fomos aprendendo, aí não tem mais razão para ser curioso. Não, nada disso. Você aprende alguma coisa, daqui a pouco já tem uma coisa nova ali na frente. Daqui a pouco já tem outra coisa nova. Então a gente nunca sabe tudo, sempre novidades vão aparecendo ali e o fato é que a gente não quer mais saber depois.
Eu mesmo, por mais redação que eu tenho estudado na vida, e isso já faz muitos anos, eu não sei tudo sobre redação. Estou aprendendo a cada dia. Provavelmente você não sabe tudo sobre todos os conhecimentos que você tem, você não sabe tudo. Ainda que você seja especialista em alguma coisa, você não sabe tudo. Então nós fomos perdendo essa curiosidade, muitas vezes é pela nossa própria criação. Às vezes nossos pais, por mais amor que eles tenham tido, tenham por nós, por mais cuidado, muitas vezes eles fizeram que a gente perdesse a nossa curiosidade. Provavelmente você já ouviu, pra que tanta curiosidade, menino? Menina curiosa, que menino curioso. Pra que você quer saber disso nessa idade? Você é muito novo para saber disso. Nossa, como você é abelhudo, como você é abelhuda. É claro que os pais não fazem isso com os filhos porque não querem que eles aprendam, porque não querem que eles saibam sobre nada. Não. Eles fazem isso porque eles não sabem que isso aí pode impactar no futuro da criança. Ela pode perder essa curiosidade e acabar não aprender tudo de forma superficial. Então, não é porque eles não querem, é por falta, muitas vezes, falta de conhecimento. Ninguém faz curso para ser pai, afinal de contas, né? Ninguém faz curso. Você simplesmente tem um filho e aprende ali na experiência. Às vezes vê psicólogo infantil falando alguma coisa, lê alguma coisa, às vezes se informa, implementa, mas você não sabe tudo. Algumas coisas você vai aprender ali na prática, na interação com a criança. Então, às vezes na maior das boas vontades, a nossa curiosidade já é cortada no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, e nós perdemos. Mas você precisa ter essa curiosidade se você quiser ter mais conhecimento de mundo. Você tem que ser um curioso, tem que ser um investigador da realidade. Buscar o tempo todo. Se você está aprendendo alguma coisa, está lendo alguma coisa, está assistindo a um filme, a um documentário, o professor está te ensinando alguma coisa e ele falou alguma coisa que você não sabe ali, uma ideia que você não sabe, um conceito que você não sabe, busque, pergunte, vai pesquisar, não se contente com aquilo. Não se contente com o meio ali, ó, o que se chama, o que agora adquiriu um tom pejorativo, mas o sentido é esse, de meio. Não, é a mediocridade. Não fique ali no meio. Não, vai um pouquinho além. Conheça mais, pesquise mais sobre aquilo. Inclusive, aprender de verdade e buscar tudo que você puder sobre aquilo é uma oportunidade tanta para você aumentar também o seu vocabulário, que é uma forma de conhecimento de mundo também. Só que é uma forma mais pontual ali, usada para a escrita, não para fundamentar ideias, mas para a escrita. É uma forma de conhecimento de mundo também. Porque quem é curioso vocabular, digamos assim, ele vai buscar tudo que ele não sabe, tudo que chama atenção. Eu, por exemplo, eu sou um maníaco por vocabulário. Eu não posso ler alguma coisa e encontrar um vocabulário ali, uma palavra que eu não conheço, que eu vou buscar, eu vou atrás. É claro que eu uso técnicas para fortalecer, para memorizar. Eu uso algumas técnicas para solidificar aquela palavra. Algumas eu acabo esquecendo, mas uma boa parte não. É claro que você, ao fazer isso, você vai acabar esquecendo, isso é normal. Mas você vai cultivar essa atitude de buscar, de curiosidade, de aprender sempre. Se o professor falou uma palavra que você não conhece, vai buscar. Então, fortaleça, treine esse músculo da curiosidade, até com o vocabulário. Então, a terceira dica bônus que eu quero dar é: seja um observador da realidade. Seja um observador. Como? Ficando atento a tudo o que acontece ao seu redor. Hoje, você passa por um aeroporto, um local de espera, de embarque, você vai a um médico, qualquer lugar que tenha pessoas esperando alguma coisa,
Está todo mundo com a cara enfiada no celular. E ninguém está observando o que está acontecendo ao redor. Não, ninguém não, alguns. Né? Alguns estão, mas poucos. A maioria está tudo ali lendo, se comunicando. Então você tem que aproveitar oportunidades, todas as oportunidades que você puder, para também observar a realidade. Você observar o que está se passando, porque dali você tira experiências genuínas. Muitas vezes experiências que você ou é um coadjuvante ali na cena, mas às vezes você é um protagonista. Você está fazendo parte da cena ali. E se você não é o observador curioso que medita sobre aquilo que aconteceu, que observa e depois medita, você não extrai nada daquilo, até esquece. Então, tenta observar tudo que está ao seu redor, tenta observar comportamentos, o comportamento das pessoas, seja mais ouvinte do que falador. Tá? Seja mais ouvinte, porque sendo mais ouvinte, você está sempre observando, está mais observando ali, está trabalhando com o que a pessoa está falando, está verificando a expressão corporal dela, está olhando nos olhos. Por exemplo, ó, a pessoa olha para cima para lembrar de alguma coisa, então você sabe que ela está lembrando de alguma coisa, você sabe que ela está inventando alguma coisa, entendeu? Ó, olho no olho, observa ao redor, o ambiente, seja um observador mais completo, você vai adquirir mais experiência. E essa experiência não tem preço. Tá? Essa experiência ela é muito mais completa. Em termos de conhecimento de mundo, ela é muito mais completa do que aquilo que você aprende pela via antinatural. Então, essas são as 3 dicas bônus que eu dou para você ampliar seu conhecimento de mundo. Como você já deve ter percebido, elas são para ontem. Ou seja, você já devia estar fazendo isso há muito tempo, mas você pode começar agora. O conhecimento está chegando agora, usa esse conhecimento. Usa esse conhecimento com alguém que já fez isso, já aumentou o conhecimento de mundo por causa disso. Usa esse conhecimento. Não despreze esse conhecimento, ainda que você destoe da maioria das pessoas que consome, assiste, maratona séries, muitas vezes. Não. Ainda que você destoe, você seja mais lento um pouco, mas você vai saber muito mais do que aquela pessoa que consome um monte de coisas desvairadamente. Você vai saber muito mais que ela. Você vai ter muito mais o que escrever e o que falar do que ela. Então você vai ver o resultado lá na frente. Você não vai ver o resultado agora, mas você vai ver esse resultado. E você vai perceber que valeu a pena você ser mais seletivo e ser mais, digamos assim, demorado naquilo que você aprende, naquilo que você consome. Então, não estou falando para você ser lerdo também, não. Ficar para trás, não é isso. Você usar melhor o seu tempo aprendendo mais, buscando mais, aprofundando mais do que vendo superficialmente todas as coisas. Bom, aqui termina essa aula. Eu espero que a gente se veja numa próxima aula. E só deixar claro que eu fiz essa aula em especial. Eu fiz essa aula para o meu canal no YouTube, que está começando, mas eu também fiz dedicada à minha lista VIP, que me acompanha lá, porque justamente essa dúvida surgiu lá, nessa lista, de um dos membros lá dessa lista. Então, eu não vou falar para você clicar no like, eu não vou falar para você clicar, porque eu sei que se você gostou desse vídeo, você vai clicar no like. Eu sei que se você gostou, você vai compartilhar. Eu sei que se você ficar com alguma dúvida, você vai colocar aqui embaixo nos comentários. Então eu não vou falar para você fazer isso, tá bom? Então, até a próxima. Fica com Deus. Grande abraço.